na casa do Senhor, né? Certo que o Senhor tem uma bênção e o Senhor já tem abençoado, né? O privilégio de você estar aqui com vida, com saúde, para louvar e adorar e agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele já tem feito ao nosso vida. Vamos estar orando. Sabemos que a filha do Senhor já está nas suas mãos. Vai usar mais uma vez assim como Ele sempre tem usado, né? E que a sua palavra venha de encontro aos nossos corações nessa noite. Porque o Senhor não reúne o seu povo em vão. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez nesta noite. Aleluia. Nós podemos já sentir, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo em nosso meio. Pai querido, venha, Senhor, neste momento, Senhor, juntamente com a sua igreja, pedir, Senhor, mais uma vez, que o Senhor possa, Senhor, usar a Tua filha assim como o Senhor sempre a tem usado, e que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações, que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar abertos e sensíveis para ouvir a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Venha, Espírito Santo, Pai Santo, falar poderosamente em nosso meio. É que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Espírito de Deus. Amém. Eu quero expressar a alegria, o júbilo, o contentamento do meu coração diante do Senhor nosso Deus, por Ele ter me permitido essa oportunidade tão honrosa de poder estar aqui. Eu acredito que nesta igreja é a primeira vez. Não me lembro de ter passado por aqui, mas eu me lembrei do nosso pastor ali, que foi apresentado aqui, ó. É isso, estive lá já, né, pastor? Eu acredito. Mas é uma honra poder estar aqui. Sou uma adulta e uma adulta consciente de que estou debaixo da autoridade eclesiástica que Deus outorgou ao pastor Valdir, né, e a sua esposa, irmã Osiana. É isso, né? Um nome bonito, diferente, forte. Que Deus abençoe, pastor. Que Deus continue prosperando o seu legado, assim como a obra do Senhor. Deus abençoe a irmã Tânia, né? A minha filha elogiou muito ela. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor. Está no livro do Êxodo. Nós leremos no capítulo 2. Leremos então do primeiro versículo ao versículo 3, e depois leremos no capítulo 11, para entendermos o que Deus quer falar conosco. Nos diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela um menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Agora, por favor, no capítulo 11, perdão, é Números, irmãos, Números. Eu quero ler o capítulo 12, o versículo 3. Números 12, o versículo 3. Apenas esse versículo. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Deus dando testemunho. Deus olhando do alto, não enxergava ninguém mais manso do que Moisés. Isto porque ele matou um homem. Podemos assentar no nome do Senhor Jesus. Amados, quando nós olhamos para esta palavra,
nós vemos o cuidado da parte de Deus em nos instruir acerca do legado que Ele mesmo determinou, projetou e confiou na mão daqueles que se renderam ao seu propósito, se renderam à sua vontade. Nós olhamos para esse texto e a nossa temática, ela é proposta na vida de Joquebede. Nós vamos lembrar o propósito gerado no ventre daquela mulher. No meu entendimento, o lugar mais seguro, claro que na presença de Deus, mas o lugar mais seguro para um filho poder estar é no ventre de uma mãe. Uma mãe com temor a Deus, uma mãe com responsabilidade. O lugar mais seguro é o ventre de uma mulher. Embora, às vezes, a natureza vai conspirar, né, para um aborto, para uma má formação, mas isso tem toda uma inclinação de genética. Mas olhando para o que Deus expressa na sua palavra, nós percebemos que o lugar mais seguro é o ventre. Jesus, ele foi escolhido por Deus para nascer no ventre de Maria. Na multiforme sabedoria de Deus, ele poderia ter escolhido outras, quem sabe até forma do seu filho vir ao mundo. Quando nós olhamos para a pré-existência do nosso Deus, você vai olhar no que está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 8, no versículo 55 e o versículo 56, Deus, usando o seu Filho Jesus, ele vai falar que o próprio nascimento dele, Jesus expressa, ensinando ali, quando ele foi inquirido, você vai ver que Jesus expressa ali que Abraão, ele diz assim, no versículo 56 de João 56, ele diz, Abraão, ele viu o meu dia e muito se exultou. Deus revelou para Abraão todo o plano de salvação, de redenção, de perdão e de ressurreição para Abraão. Por quê? Porque Abraão era amigo de Deus. Aleluia. Quem é amigo de Deus, amigo do Espírito Santo, amigo de Jesus, nunca faltará revelação do Senhor. Aleluia. Nunca faltará discernimento da parte de Deus. Não, não, não. A Bíblia diz em Amós 3:7, certamente Deus não permitirá coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e também aos seus profetas. Aleluia. É tão interessante, irmãos, que nós podemos não ter uma clareza, podemos não ter uma leveza até, mas quantas vezes Deus nos faz sentir que tem alguma coisa no ar? Espírito Santo de Deus. Quantas vezes Deus nos faz sentir que tem alguma coisa no ar? Você lembra quando Pilatos, ele vai renegar ali, né, por questões políticas, de tratar o assunto do Senhor Jesus, quando ele era condenado, ali estava sendo condenado pelo Sinédrio e até pelos fariseus, pelas pessoas que não criam que ele era o Messias. Você vai ver que Deus vai dar uma revelação para a mulher de Pilatos. Isso está registrado no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar. Deus, ele vai dar uma revelação para a mulher de Pilatos. E vale lembrar que ela escreveu uma carta, essa carta está no Museu da Itália até,
ela escreveu uma carta falando, e isso está registrado na Bíblia, não a carta, mas ela diz assim, como ela não poderia, as mulheres naquele tempo, não poderiam atravessar a corte imperial se não fosse chamada, elas correriam o risco de ser decapitadas, inclusive por seus esposos, né? Porque isso era uma ordem da corte imperial. Às vezes as pessoas condenam tanto, porque Vasti se recusou a vir quando o rei chamou. Por que ela se recusou? Porque ele estava bêbado. Porque era uma orgia. Era homem com homem, mulher com mulher. Era uma orgia. E a coisa não mudou, irmãos. A mesma orgia que se encontrava lá nos primórdios está acontecendo e sempre aconteceu nos nossos dias. E diga-se de passagem, Satanás quer que venha adentrar dentro da igreja. Como? Pela pornografia. Pela pornografia. Você vai olhar para a palavra. Às vezes a gente tem dificuldade de entender certos versículos na Bíblia, porque a gente não pesquisa o contexto histórico, não temos condições financeiras de comprar bons livros, boas enciclopédias, né? E às vezes o povo também não investe, né? Investe numa bolsa, investe num sapato, mas não investe numa Bíblia de estudo. Então, o povo vai perecendo por não conhecer a palavra. E Deus vai dar uma revelação para a mulher de Pilatos. Ela vai escrever, como ela não ia poder atravessar a corte, ela vai escrever ali, olha, não mexa com esse justo, porque muito eu sofri à noite. Não mexa com ele. E Pilatos pagou um preço alto, porque não ouviu a revelação do Senhor. Irmãos, assim a Bíblia nos chama a atenção como para o ser humano é complicado quando não dá valor à voz do Espírito de Deus. Sabe, irmãos, me permita entrar aqui bem rapidinho. Há 3 anos atrás, Deus falou comigo no mês de fevereiro. Eu tinha uma agenda assim para março um pouco extensa, e eu coloquei um propósito de jejum, um mês de fevereiro, de oração e jejum. Senhor, talvez eu não tenha físico para lhe apresentar um jejum no mês de março, então eu já estou, Senhor, apresentando para atrair a Tua presença, para o Senhor ser comigo no momento da Tua palavra. E coloquei aquele propósito, e as irmãs ligando, irmã Lucy, eu quero que a senhora fale sobre a frustração da alma, eu quero que a senhora fale sobre a frustração da alma. E no último dia do jejum, do meu propósito particular, Jesus falou comigo, o Espírito de Deus falou comigo, minha filha, não quero que fale sobre a frustração da alma, eu quero que fale sobre a distração na minha casa. Porque muitas das frustrações da alma são oriundas da distração do meu povo na minha presença. Eu estou falando, estou dando estratégia para vencer a guerra, a outra está medindo a bolsa da outra, o cabelo da outra, a unha da outra. Desse jeito, Jesus. Irmãos, que experiência, eu diria, amarga que Deus me deu. E ali, irmãos, um dia eu voltei de viagem em março, era numa segunda-feira, eu estava muito cansada, e eu fui para a consagração na terça, nossa consagração na sede, e ali, irmãs, Deus assim me fez, acordei com uma angústia, e eu falei, Senhor, eu conheço essa dor me é pertinente, a dor de um luto, irmãs, a dor de perder um filho. E eu falei, Deus, eu conheço essa dor. E eu levantei antes de ir para a consagração, pastor Valdir, irmã, fui lá, repreendi, sabe, no apartamento, no conjunto, e passei o dia lá na consagração, voltei. Quando vim para casa, eu fui fazer alguma coisa, orei a Deus para comer ali, entregando o jejum. Irmãos, aquela angústia não passava, e peguei a palavra, e abri a palavra,
E o Senhor me deu aquela palavra quando Judas traiu Jesus e tirou a sua própria vida. E eu dormi, na quarta eu acordei com aquela dor no peito. E quando eu de manhã fui lá, acordei há 3 anos atrás, acordei a minha filha, era o último ano dela na faculdade. E eu falei: minha filha, tu não vai para a faculdade, é o teu último ano. Mãe, não estou bem, mãe, não estou bem. Mãe, não estou bem, não tô... Minha filha, é teu último ano. É o teu último ano de medicina veterinária, minha filha. Por favor, vá para a faculdade. Mas veio aqui para me falar, irmã Tânia, aqui. Eu ia dizer assim para ela: levante e vá para a faculdade. Porque quem paga a sua faculdade sou eu. O Espírito de Deus me corrigiu. O Espírito de Deus falou assim: não há necessidade de você lançar em rosto. Quanto mais você falar, mais vai complicar. E eu me silenciei. Falei: minha filha, você não está bem, a mãe vai orar. E eu fui lá, arrumei uma mesa linda, tirei um café para ela e eu abri. Irmãos, eu precisava orar em ambiente de igreja. Não que Deus não fosse ouvir a minha oração em casa. E eu abri o endereço ali para ver onde tinha uma igreja nossa aberta em Curitiba. E eu achei muito distante da onde eu moro. E eu fui, cheguei lá, tinha 3 irmãs consagrando. E eu louvo a Deus, porque elas estavam lá naquele frio consagrando. Às vezes as mulheres dizem assim: não vou lá, porque tem meia dúzia de gato pingado. Graças a Deus por essa meia dúzia gemendo na presença do Senhor. Porque o povo faz dieta e não faz jejum. O povo fica 1 hora vasculhando a vida do outro no Instagram, no Face, e não tem coragem de fazer meia hora de oração por um corpo ministerial, pelos jovens, pelos obreiros do Senhor. Eu paro para pensar: vai vencer a guerra como? A Bíblia diz que a casta de demônio só sai com jejum e oração. Pode até insistir em ficar, mas ela sai. Irmãs, e fui, pus minha boca no pó, chorei. Passou umas 3 horas, 4 horas, minha filha me ligou. E disse: mãe, venha me buscar. Buscar aonde, minha filha? Tu falou que não ia para a faculdade. Mãe, venha me buscar. Porque o menino da minha sala, no 9º ano de medicina, se atirou. Tirou a sua própria vida na frente de todo mundo, mãe. Eu escuto os ossos dele quebrando no chão. Lembrei da palavra que Deus me deu. Lembrei da angústia que Deus me fez sentir. Quando eu estacionei o carro, aquele corpinho estava estendido lá. O pai e a mãe chegando para reconhecer o corpo. E eu trouxe ela para o senso da responsabilidade. Eu disse: é impossível Deus não ter feito sentir. Tu é filha de uma mulher de Deus. Tu és uma menina de Deus. Tu poderia ter levantado, ter ido no banheiro, ter repreendido na autoridade do nome de Jesus, ter invocado o poder de Deus, não atraindo uma culpa, irmãos, mas atraindo para o senso da responsabilidade. Quantas pessoas tirando a própria vida, quantas vezes o espírito do suicídio lutando dentro de um lar de alguém, e a pessoa levantando contenda na igreja, a pessoa levantando-se contra pastor. Há poder no sangue de Jesus, há poder na palavra do Senhor. Oh, Teremias, eu falei: você podia ter entrado no banheiro dessa faculdade, uma frase que você falasse, o Senhor poderia ter jogado por terra. Quantas pessoas distraídas na casa de Deus. A gente olha para a palavra, veja o que pede. Deus a escolheu para gerar um fruto, e aquele fruto era eterno. Moisés, não estamos falando só
estamos falando de um legado, do que ele, através do que ela gerou, o que Deus rompeu. Vamos relembrar aqui, você vai relembrar comigo que naquele tempo, as mulheres, embora os nomes fossem muito importantes para o povo hebreu e também para o povo judeu, mas muitas mulheres, elas não tinham nome, elas eram contadas no recenseamento. Quando era feito o recenseamento do povo, as mulheres eram contadas como vacas, como ovelha, como boi. Ah, tem tantas vacas. Ah, tem tantas ovelhas. Ah, tem tantos bois. Ah, tem tantas mulheres. Agar, ela ganhou esse nome quando ela foi ofertada como escrava para o patriarca Abraão. Deus vai mudando esse contexto. Você vai relembrar que naquele tempo a missão de Satanás era tirar a alegria da celebração da vida. Por quê? Você lembra Gênesis capítulo 40, o versículo 21 em diante, você vai lembrar que todas as festas de aniversário, festas, de comemoração, em comemoração à vida, sempre tinha um decreto para tirar a vida de alguém. O inimigo levava a opressão até tirar a vida de alguém. Por isso que na Bíblia também está registrado, a Bíblia vai dizer que era festa de aniversário de Faraó. Deus havia revelado para José que o padeiro mor e o copeiro mor. O copeiro teria o cargo restituído, mas o padeiro teria a sua cabeça decapitada. Aonde que foi? Ele foi elevado à morte aonde? No dia da celebração da vida. Eu vou me dirigir às mulheres. Quantas vezes Deus te dá a oportunidade, me dá a oportunidade de celebrar a vida, de agradecer a Deus pela vida. Aquela pessoa acorda angustiada, ela oprime marido, ela oprime filho, bate no filho. Aquele filho no dia do aniversário espera um abraço, espera no mínimo uma oração. Aquela pessoa só falta quebrar tudo. E vai, irmãos, precisa de libertação. Vá lá naquele museu egípcio que tem aqui no Bacaxiri. Veja quantas práticas o povo de Deus traz de forma velada. Quantas pessoas no nosso meio não são libertas. Irmão, você isso é no Antigo Testamento, não no Novo Testamento. Você vai lembrar do que está registrado na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho, Mateus 14, a partir do versículo 6, 7, você vai ver que a cabeça de João Batista foi pedido no dia de aniversário de Herodes. A Bíblia diz assim, e era festa de aniversário de Herodes. Herodias, a filha de Herodias, dança. Como ela sabia que no dia da celebração da vida, um era escolhido para morrer. A Bíblia diz que ela, previamente instruída pela sua mãe, pede a cabeça de João Batista. Eu quero te perguntar, você tem alegria no teu coração de celebrar? Quantos anos você tem de ministério? Aleluia. Você ainda se lembra quando Deus te batizou com o Espírito Santo? Ih, malamai. Uriandiriahai, alamai. Quando Deus te faz lembrar no dia que você nasceu debaixo de uma promessa dele, que foi ele que te teceu no ventre. Salmo 139, a partir do 11, 12, 13, vai falar sobre isso, que cada músculo, cada tendão, cada órgão vital foi tecido pela mão do nosso Deus. Oh, amai, eu acho lindo quando a Bíblia vai registrar no Salmo 71, 6, laços de morte cercavam, a morte batia na porta de alguém, mas a morte é repreendida. Quando o salmista vai expressar no Salmo 71, 6, ele vai
dizer: ó Deus, por tua mão eu tenho sido sustentado desde o ventre da minha mãe, e a tua boa mão é que fez o meu parto. Não perca a convicção de ser escolhido desde o ventre. Eu acho lindo a convicção que o apóstolo Paulo tinha. Que convicção era aquela que ele tinha de ser escolhido desde o ventre? E nós conhecemos a vida pregressa do apóstolo Paulo, né? No que tange a cultura do judaísmo, como ele perseguiu os cristãos. Mas Paulo dá um tapa na cara do inimigo. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 15, talvez alguém fosse questionar ele e dizer: quem é você para vir aqui agora e nos dar ordem? Quem é você para se apresentar como autoridade eclesiástica? Ele diz assim: mas aprove o Senhor revelar o seu filho a mim, e ele me escolheu desde o ventre da minha mãe. Rebai, orabai. Deus te trouxe aqui para te dizer: você é meu escolhido desde o ventre, minha escolhida desde o ventre. Sobre você não vale encantamento, sobre você não vale palavra maldita, sobre você não vale oração contrária. Moisés é gerado nesse tempo. Irmãos, eu não sei porquê, mas Deus também. Você lembra como morreu os filhos de Jó? Como ele morreu? Eles armaram um banquete, não convidaram o pai nem a mãe. Você já viu, irmãos, que às vezes nós temos que nos antecipar? Eu sinto de Deus te falar aqui. Você já viu que às vezes os nossos filhos vêm e dizem assim: mãe, meu aniversário, eu não vou passar na igreja, eu não vou comemorar. Irmãos, eu não estou fazendo uma alusão à festa, eu estou falando da gratidão a Deus. O quanto o inimigo trabalha de forma sorrateira. Não diz assim? E às vezes, irmãos, a celebração é na balada, é na casa de prostituição. Por isso nós temos que nos antecipar. Embora os nossos filhos tomem as suas decisões, nós vamos fazer a nossa parte. Não permita que o inimigo te oprima. Se você tem a cultura de não agradecer a Deus, não quero ver ninguém no dia, no dia que me faz lembrar, o dia que eu não quero ver ninguém, meu Deus, a irmã quer até fazer um culto de ação de graça, eu não quero ver ninguém. Você tem que mudar essa ideia. Porque que moral você vai ter diante de Deus quando você for diagnosticada que você tem tantos dias de vida? Como você vai repreender? Eu lembrei de uma irmã da pandemia, irmãos. O pastor, né, ele me ligou e falou: Luci, a família quer que a senhora passe lá e ore. Quer que a senhora passe lá e ore. Irmãos, eu dobrei o joelho naquela hora e falei: Senhor, eu não quero orar por orar para agradar a família. Eu quero orar na direção do teu Espírito. Jesus falou assim para mim: minha filha, eu não vou curá-la. Eu só estou dando tempo para preparar a alma dela. Cada vez que eu dou a oportunidade para ela me agredir pela vida, ela fala dos meus, ela fala das minhas, ela bate nos filhos. Então eu vou preparar e vou recolhê-la. 3 dias depois, o Senhor recolheu, mais nova do que eu. Tinha tudo pela frente. Irmãos, eu sinto Deus falando comigo. Nós que trabalhamos com mulheres, pastor, me permite, mas eu tenho que falar. Nós que trabalhamos com mulheres, a pessoa tem o ano inteiro para chegar para o Senhor, para chegar para a senhora, irmã, eu não gostei da cor aqui da flor. Ela espera justamente a abertura do congresso para vomitar todas as suas mazelas. Precisa ser liberta. Isso é uma prática egípcia.
precisa ser liberta. Tem um ano inteiro para dizer: não achei bom a cor da cadeira. Mas ela espera a abertura do Congresso para falar tudo a sua mazela. Sabe por quê? Não está preparada para celebrar. Celebrar a Deus. Celebrar novidades de vida. Sabe quando Deus quer te dar vários motivos para você celebrar? Celebrar as vitórias dele, o quanto ele te escolheu. Moisés nasceu nesse tempo, irmãos. Ele ia mudar uma história. Vamos relembrar mais um pouco, irmãos. Vamos aqui antes, eu quero relembrar um contexto de mulheres. Você lembra quando Esdras, capítulo 6, o versículo 11, vai nos dar um detalhe ali muito importante. Muitas mulheres, elas morreram soterradas, porque naquele tempo, Ciro traçou um tratado. Esdras 1 vai falar sobre esse tratado. Ciro, ele passou um tratado que o povo tinha o direito de pós-exílico, né? O povo tinha o direito de reconstruir o templo. O povo tinha o direito de reconstruir as casas. E ele passou um tratado assim: qualquer um que quebrar o tratado, eu, Ciro, desse Deus Altíssimo, eu, Ciro, decreto, né? Passo um pregão. Eu, Ciro, decreto que o império entrará, ele olhará para cima, verá a melhor viga da casa. Então arrancará a melhor viga, e a pessoa que quebrou o tratado será enforcado com a própria viga da casa. Irmãos, eu tenho estudado sobre a vida das mulheres na Bíblia, tenho investido. Inclusive, eu fui no Museu de Londres e o cetro de Ciro está lá. Irmãos, vamos supor que um membro da sua família quebrava um tratado. O império chegava, olhava para cima, e ele ia olhar qual era a viga que sustentava a casa. E ele vinha e arrancava, e muitas mulheres morreram soterradas, amamentando seus filhos, porque um membro da família quebrou o tratado. Irmãos, a coisa mudou? Não. Quantas famílias com o nome na lama, porque um quebrou o tratado? Quantas famílias patinando, não vai nem para frente, nem para trás, nem para frente, nem para trás, porque um membro da família está com pecado escondido e não quer confessar, não quer ser tratado. Quantas vezes um corpo ministerial perece por causa de um que está mergulhado na pornografia, na pedofilia, não quer ser contestado. A mensagem quer que ouvir que Deus vai dar carrão, terrenão, apartamentão e nada de santificação. E Deus o livre-se pregar contra adultério. Deus o livre-se. E vale lembrar que pedofilia é crime, não é nem para ser tratado em gabinete pastoral. Pedofilia é crime, é crime. Mas eu sinto Deus falando neste lugar. Você que tem um chamado na palavra, se dedique. A palavra de Deus não escorraça ninguém. A palavra de Deus, ela vem para libertar, ela vem para transformar, ela vem para descortinar, para confrontar, para confortar. Irmãos, mas você vai lembrar como Deus mudou o contexto. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo 19, a partir do versículo 25, 26, olha como que Deus é profundo na sua palavra. Você vai lembrar que Jesus vai expirar na cruz do Calvário, e como ele foi acusado de malfeitor, ele não era malfeitor, mas ele estava sendo acusado como malfeitor. Ele vai morrer como malfeitor pelo meu pecado, pelo pecado da humanidade. Você vai lembrar que nós temos dificuldade para entender esse versículo 25 e 26.
de João 19. Ele vai olhar para o discípulo amado, que provavelmente era João. Ele vai dizer assim: olha, agora ela passa a ser a tua mãe. E ele vai olhar para a sua mãe, e Jesus tinha outros irmãos. Ele vai olhar e vai dizer assim: mulher, agora ele passa a ser o teu filho. Aí no versículo seguinte vai dizer assim: a partir deste momento, o discípulo amado recebe Maria em sua casa. Sabe por quê? Uma das coisas, porque o império ia entrar, ia olhar para a casa de Maria, ia arrancar a melhor viga da casa. Irmãs, talvez você está neste lugar, mulher, se sentindo no seu limite, se sentindo tão fraquinha. Mas quem sabe essa família não pereceu porque tem uma viga lá. Sabe por que a tua honra não está debaixo dos escombros? Porque você é a viga que Deus levantou, batizou com o Espírito Santo, dá discernimento, invoca o poder que há no nome dele. Te manto e omahai. Amadas, eu quero relembrar aqui. Lembra, Moisés nasce, a Bíblia diz que ele era formoso, e por ser formoso, ele teve que ser escondido. Interessante, né, irmãos? Tudo que é formoso diante de Deus suscita inveja. Tudo que é formoso diante de Deus, um bom caráter, um bom casamento, uma boa promessa da parte de Deus, né? Uma intimidade com Deus, mergulhar na graça dele, irmãos, vai suscitando inveja. Você parou para pensar quando ele teve que ser escondido? Como esconder uma criança que chora, que tem fome? Como que ela escondeu aquela gravidez, seus enjoos, suas náuseas? Quanta graça de Deus, quanta graça de Deus. Veja, meus amados irmãos, naquele nascimento, você conhece a história, né? Foi cuidada pela filha de Faraó, mas eu quero falar quando ele foi escolhido, irmãos, para tirar o povo do Egito. E no capítulo 11 de Números, se o irmão pudesse pôr ali, por favor, Números 11, o versículo 4.